dos ônibus em São Paulo, do serviço da Transunião, Joel, uma apuração aqui interessante sobre a situação do transporte público de São Paulo, né? Mais uma empresa que está sendo investigada por possível envolvimento com o crime organizado e que perdeu 2 linhas na zona leste de São Paulo. Informação que foi confirmada aqui para a gente pela SP Trans, que administra o sistema de ônibus da capital. O que a SP Trans disse? Que era necessário melhorar o atendimento aos passageiros, que até então era dado pela Transunião, e diminuir o tempo de intervalo, né, de espera para embarcar e também aumentar a oferta de veículos. Então a gente vai ter as seguintes mudanças. A partir do dia 26 agora deste mês de abril, a linha 4056/10, que faz o percurso Parque Esperança Terminal São Mateus, sai da Transunião e passa a ser operada pela Pêssego Transportes. Em maio, no dia 10, a linha Guaianazes e São Mateus deixa de ser operada. Então essa linha some e aí os passageiros vão ser absorvidos pela linha 3063/10 Guaianazes e São Mateus, que é da empresa Metrópole Paulista. Para dar conta da quantidade de passageiros, a Metrópole Paulista vai reforçar a frota de 12 para 25 ônibus. De acordo com a Prefeitura, essas 2 empresas que assumem o serviço já operam nesse trecho da zona leste da cidade e as mudanças ocorrem após estudos técnicos baseados no desempenho das linhas. A Transunião é uma das empresas com a pior avaliação, pior colocação no ranking da SP Trans. E, além disso, é atualmente alvo de 2 investigações por suposto envolvimento com o crime organizado. A mais antiga é de 2022, quando a Polícia Civil encontrou rifas usadas pelo PCC para arrecadar recursos em endereços ligados à empresa durante uma operação que investigava justamente a influência dessa facção no transporte público de São Paulo. Eu confirmei com o DEIC que essa operação está em aberto ainda, Joel, mas está correndo em segredo de justiça, então a gente não tem mais atualizações sobre ela. Em março deste ano, né, mês passado, a Transunião entrou na mira da Polícia Federal ao lado da Movibus, que também atua na cidade de São Paulo, em uma investigação sediada no Paraná, que apura o envolvimento de integrantes do PCC com um grupo mafioso da Calábria, no sul da Itália. Recentemente, inclusive, a gente falou aqui no Bora Brasil, a Prefeitura de São Paulo pediu que a Movibus encerrasse um contrato com uma mulher que é irmã do Roberto Soriano, apontado como número 2 do PCC nesse esquema internacional. A gente conseguiu apurar ainda, Joel, que esse mesmo movimento de repassar linhas, enfraquecer, né, a empresa, aconteceu com a Transwolf, que tempos depois sofreu uma intervenção da Prefeitura decorrente da investigação do Ministério Público, que mostrou a ligação dela com o PCC. E atualmente a Transwolf e a UpBus estão sendo retiradas do sistema de transporte de ônibus aqui de São Paulo por causa dessa operação. Gente, se fizer um pente fino, como tem que ser feito mesmo, no Brasil inteiro, com todo o serviço público, vocês já pararam para imaginar o tanto de coisa nesse sentido aí que vai brotar? Vocês já colocaram a mão na consciência para imaginar isso? Falou-se muito na Transwolf e a UpBus. E agora, mais 2 empresas aí suspeitas em uma investigação que não é de hoje. E com suspeitas sérias. Essa outra que a Ana falou aí, com ligação com a máfia italiana, é a 'Ndrangheta. É uma máfia, assim, uma das mais poderosas do planeta. O que mostra que há uma infiltração gigante também do crime organizado de fora aqui no Brasil. Algo que nós já estamos vendo também e não é de hoje. Vocês vêm ouvindo falar a quantidade de dinheiro que esses caras movimentam. Ontem mesmo, o Sadoc esteve aqui conosco para repercutir uma ação principalmente para cima do Comando Vermelho, mas com o braço envolvendo o PCC também, em que nos últimos tempos eles movimentaram 6 bilhões de reais. Isso é dinheiro que não acaba mais. E isso o que a polícia descobre, o que a polícia identifica. Imagine só o tanto de dinheiro que movimenta, gente, envolvendo o crime como um todo. E não é o tráfico de drogas, não. Nós ontem ficamos de queixos caídos também e sabemos que a maior parte do dinheiro movimentado pelo Comando Vermelho não é do tráfico de drogas. Apenas 14% é do tráfico de drogas. Isso envolve tantos outros serviços. E aonde que mora o perigo? Você tem aí alguns vieses. Você tem, primeiro,
o poder dos caras que vai aumentando a cada dia. Eles vão se estruturando cada vez mais, corrompendo quem tem que corromper e chegam em um patamar impossível de você retroceder, impossível de voltar à estaca zero. E como que eles conseguem avançar? Imagine uma empresa séria, uma empresa que trabalha pagando seus impostos, empregando seus empregados e tendo que ter lucro no final do mês, porque a empresa vive disso, é de lucro. Aí você tem como concorrente ali uma empresa do crime. Uma empresa que entra numa licitação junto com um empresário que é correto, que é um cara fidedigno, que é uma empresa ali que toca os seus negócios da forma que tem que ser tocado. Esse empresário, essa empresa, eles têm um custo mínimo para tocar o negócio. Não tem? Tem. A empresa que é do crime organizado, ela não leva em consideração o custo mínimo, porque para ela tanto faz. O importante é ela pegar o serviço. Porque uma vez dentro do serviço, o que ela faz? Ela lava o dinheiro. Porque o problema não é o dinheiro para eles. O problema é ter uma empresa para lavar o dinheiro. Então eles entram numa concorrência de uma forma desleal. Eles oferecem sempre a melhor proposta. E a chance de ganhar é grande. E ganhando, pronto, o esquema para eles está resolvido. Porque o dinheiro que eles ganham com a venda da droga, ele tem que chegar em algum lugar para ser esquentado. Vocês estão entendendo? Imagine, o cara, eles compram a droga a $1.000 o quilo, $1.000 o quilo, e essa mesma droga ela é vendida em algumas partes do mundo 100 vezes o valor. Então, para eles, o dinheiro não é problema. O problema é ter o negócio para esquentar o dinheiro. Para colocar ele de volta aqui no Brasil para circular, né? Logo, eles entram em concorrências agindo dessa forma, de uma forma desleal. Por isso que, por esse e tantos outros motivos, eu penso, puxa vida, deve ter tanta coisa acontecendo por aí, Brasil afora. Pode ter certeza, se começar a mexer muito, vai encontrar algumas barreiras e algumas delas eu acho que são intransponíveis. Exatamente, é muito complicado. Lembra que o Ministério Público descobriu, né, sobre a Transwolf e a Upbus que as duas eram empresas menores e para você participar de licitação você tem que ter porte. Então é exigido ali um número X de funcionários, X de receita para dar conta do serviço, como você falou. E como que elas inflaram? Por meio de injeção de dinheiro do PCC. E na época que essa operação estourou, eu me lembro que a gente entrevistou aqui na Rádio Bandeirantes o Lincoln Gakia, né, que era o responsável por essa operação, né, promotor do Ministério Público, que tem um trabalho muito focado em combater o PCC. E ele falou uma coisa que é muito verdade, né? Que tem que ser criado um novo mecanismo pelas prefeituras, pelas gestões públicas, para refinar essa contratação de empresas. Porque eu me lembro que até na época o prefeito Ricardo Nunes falou que todo o trabalho licitatório tinha sido feito da maneira correta e eu não duvido disso, né? Óbvio. Só que tem que mudar a maneira como isso é feito. Então, exigir outros tipos de documentação, exigir um histórico de 3, 4, 5, 6, 10 anos daquela empresa, tempo mínimo de mercado, sei lá. Mas algumas mudanças precisam acontecer para que haja um refinamento na hora de fazer essas contratações e tentar expurgar essa facção do Serviço Público de São Paulo. E por incrível que pareça, o filtro ele é simplório, né? Ele é objetivo e não pode ser. Uma dessa aí você tem que ir atrás dos desdobramentos para encontrar essas possíveis falhas ou ligações. E com os meios que há hoje dá para chegar. Só não chega porque às vezes não quer chegar. Correr para não chegar. É isso. Vamos seguir falando sobre mobilidade em São Paulo, falar com o Guilherme Oliveira.